Boa tarde, sexto ano, professor Pedro aqui, com o módulo 2, aquele com várias histórias, certo? Então, como ele é um título um pouquinho complicado, vocês já devem estar com essa pergunta aqui na cabeça de vocês, né? O que a gente vai estudar no módulo 2, tá? E apesar do título ser um pouquinho complicado, é uma coisa bem simples que a gente vai estudar. A gente vai estudar uma introdução ao estudo de história. O que isso quer dizer? A gente vai estudar algumas características do conhecimento histórico para que facilite o nosso aprendizagem ao longo do sexto ano, certo? E para isso, eu dividi o conteúdo da aula de hoje em 3 partes, tá? Os sentidos da palavra história é o primeiro. Em seguida, a gente vai falar sobre o ofício do historiador. E em terceiro, a gente vai falar sobre as fontes históricas. Então, vamos lá? Vamos começar? Primeiro aí pelos sentidos da palavra história. História é uma palavra polissêmica. Isso quer dizer que ela tem vários sentidos e que nenhum desses sentidos ele é certo ou ele é errado, mas esses sentidos eles são adequados a um contexto e são inadequados a outro. Ou seja, eu não posso usar uma palavra com sentido de história em um determinado tipo de situação, mas eu vou explicar isso melhor para vocês agora. Certo? Então, a história ela tem 3 sentidos principais. O sentido de ficção, o sentido de experiência e o sentido de conhecimento, certo? Vamos nos aproximar agora de cada um desses sentidos, começando pelo primeiro, tá? Ficção. O que é a história com o sentido de ficção? História com o sentido de ficção é uma, como está escrito aí no slide, é uma história criada pela imaginação humana, certo? Então, quando eu estou falando de uma história, com esse sentido de ficção, eu estou me referindo a um livro de literatura, eu estou me referindo a séries, eu estou me referindo a filmes, eu estou me referindo ao teatro, a novelas, a todo tipo de história que foi criada por um autor ou por uma autora. Certo? Então, tentem fixar essa imagem aqui que está do lado aí, ó, na cabeça de vocês. Quando eu falo história com sentido de ficção, eu estou falando dos filmes da Marvel, por exemplo, da história que é contada nos filmes da Marvel. Aquela história, ela não aconteceu de verdade, ela foi imaginada pela cabeça, pela imaginação de uma pessoa. Então, o autor resolveu sentar e falar, vou contar uma história, vou criar uma história sobre isso. Tá? Então esse é o primeiro sentido, história, ficção, uma história criada pela imaginação humana. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido tem o significado de experiência. O que é isso? Quando eu estou falando de experiência, eu estou falando de uma história que foi vivida por uma pessoa. Olha isso, essa imagem que está aí do lado. É um senhor que está trabalhando. Isso aí não foi inventado por um autor. Isso aí foi uma experiência que aconteceu com a pessoa. Esse trabalho, ele faz parte da história da vida desse homem, tá? Então, tudo que acontece na vida de alguém é uma experiência que faz parte da vida dessa pessoa. Desde o que uma pessoa realiza, o que uma pessoa faz, o que uma pessoa pensa, o que uma pessoa sente, tudo isso daí faz parte das experiências dessa pessoa. E o conjunto de experiências é chamado de história, mas é a história vivida de fato por uma pessoa. Ok? E tem o terceiro sentido, que é muito importante para a nossa matéria, para o nosso estudo, que é o sentido de história conhecimento, certo? Que é o quê? É um esforço intelectual, é um esforço para aprender o quê? Sobre as experiências de vida de pessoas que vieram antes de nós. Então, a história conhecimento, ela estuda a história que foi vivida, ela estuda a experiência de vida de outras pessoas, certo? E a gente consegue chegar a esse conhecimento através da leitura de um livro escrito por um historiador, através de um documentário histórico, através de uma aula. A gente vai aprender muito sobre a experiência de outras pessoas ao longo desse ano durante as aulas. E a gente estuda também, pode aprender história também, através de uma palestra, certo? Em que tem um historiador, um professor de história, alguém falando sobre o passado, certo? Então a gente tem esses 3 tipos aí de sentidos para a palavra história.
Caso vocês tenham ficado com alguma dificuldade em um desses sentidos, vocês podem ir lá no grupo, eu estou de plantão, vocês podem me fazer uma pergunta que eu dou uma explicada melhor por lá, ok? Então a gente fecha esse primeiro momento e vai para o segundo momento, que é o ofício do historiador. Ofício é uma palavra que, na verdade, quer dizer trabalho, quer dizer emprego. A gente precisa saber como o historiador, ele trabalha para poder para poder criar o conhecimento histórico sobre o passado, certo? Então, o historiador, ele tem que seguir alguns passos, certo? Ele tem que seguir alguns momentos, ele tem que seguir algumas etapas para desenvolver o trabalho dele. Então vamos conhecer esse trabalho aqui. Eu esquematizei ele de uma forma bem simples para que vocês possam compreender, certo? Então, o ofício do historiador. Tudo começa com uma dúvida, uma pergunta. Por exemplo, vamos pensar que a gente é um historiador, que vocês são um historiador, que vocês são historiadores, e vocês pensam assim, como que era o dia a dia em Ouro Fino lá no ano de 1850, certo? Lá no ano de 1850, como será que era viver em Ouro Fino? Como será que era acordar? Como que era o dia a dia? No que as pessoas trabalhavam? No que as pessoas se divertiam? O que as pessoas vestiam? Vamos pensar. Aí surgiu essa dúvida. Qual é a segunda coisa depois da dúvida? Tem que fazer uma pesquisa bibliográfica. O que é isso? Procurar nos livros, procurar na internet, em sites seguros, de fontes seguras, informações, porque às vezes outros historiadores já tiveram essa mesma dúvida e já fizeram esse trabalho para a gente. A gente não precisa fazer todos os trabalhos do historiador. Então a gente vai lá e procura no livro, procura na internet, procura em um monte de lugares. Vamos pensar que a gente não encontrou, não tem um livro que fale sobre como era o dia a dia em Ouro Fino no ano de 1850. Então, o historiador, o que vocês teriam que fazer se vocês fossem historiadores? Vocês teriam que fazer agora uma pesquisa de campo. Vocês teriam que encontrar fontes históricas, ou seja, vestígios, coisas que são daquela época e que sobreviveram e chegam até nós. Então, poderia ser livros escritos pelas pessoas que viveram naquela época, pode ser diário, fotografia, se caso tiver, certo? A gente tem que procurar vestígios, imagens, procurar o que sobrou, o que existe em Ouro Fino, que ainda que foi feito em 1850, certo? Tem que procurar isso. Quais casas que são dessa época? Será que tem? Certo? Porque a gente consegue ter uma noção de como que seria Ouro Fino em 1850. Aí depois que ele consegue reunir essas fontes históricas, ele tem que analisar elas. Tem os procedimentos. Se for uma foto, ele vai pegar a foto, vai descrever a foto. Se for um texto, ele vai ler, interpretar esse texto, vai dizer o que o autor queria dizer. Ele vai ter que descobrir se esse diário é verdadeiro, por exemplo, se essa pessoa estava falando a verdade. Então, é um trabalho bem minucioso. Aí depois que ele faz essa análise das fontes, ele vai escrever o seu texto, que pode ser um livro, pode ser um capítulo de um livro, pode ser um artigo científico. Terminou de escrever, ele vai publicar a pesquisa dele, falando, olha, gente, no ano de 1850 se vivia dessa forma em Ouro Fino, certo? Ele vai explicar lá o caminho que ele fez, tudo certinho, para que, se uma outra pessoa tem a mesma dúvida que ele, não precise fazer todo esse processo de novo. Certo? Então é basicamente assim que o historiador ele trabalha. Começa com uma dúvida, depois ele pesquisa se essa resposta se essa dúvida já foi pesquisada por outra pessoa, se já foi, ele para o trabalho dele ali, se não foi, ele vai fazer uma pesquisa de campo, vai procurar os vestígios da época que ele está estudando, depois ele vai analisar esses vestígios, depois ele vai escrever um texto para que a gente consiga saber os resultados da pesquisa dele, e depois ele publica esse conteúdo, essa pesquisa, para que a gente tenha acesso à compreensão de como era o modo de vida em Ouro Fino no ano de 1850. Né? E por último, falta a gente falar sobre as fontes históricas. Certo? O que são fontes históricas? Fontes históricas são os vestígios, como eu acabei de falar. É tudo que
é tudo que foi feito em outra época, que não a nossa, e que sobrevive e que existe ainda. Então, as fontes históricas elas podem ser muito diversas. Tem fontes escritas, tem fontes orais, tem fontes visuais, audiovisuais, materiais, imateriais. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. As fontes escritas é tudo aquilo que foi escrito no passado e que chegou até hoje, certo? Então, documento, diário, carta, certo? Livro, tudo que foi escrito pelas pessoas, não independente da língua, e que chega à nossa existência e que chega à contemporaneidade. Então, por exemplo, a Bíblia é uma fonte histórica. Por quê? Porque aquele texto, ele foi, embora ele possa ser publicado novamente, mas os primeiros textos foram escritos há milhares de anos atrás, certo? Uma outra fonte que a gente pode usar são as fontes orais. A gente pode pegar e entrevistar as pessoas mais velhas para que elas falem para a gente o que elas lembram da época que elas viveram. Claro que esse tipo de fonte aqui, ele não permite ir muito para o passado, não é? Ele se restringe à história mais recente. A gente não consegue entrevistar uma pessoa que viveu em 1850 porque essa pessoa, ela morreu, né? Ela já tá falecida. A gente pode usar fontes visuais. Por exemplo, se eu quero saber como que as pessoas se vestiam em Ouro Fino em 1850, uma excelente forma é procurar desenhos, é procurar fotografias, se caso já tivesse alguém tirando foto por aqui, certo? Então tem que saber, procurar. Audiovisual é tudo aquilo que é gravado, certo? Tudo aquilo que foi gravado por algum aparelho técnico. Pode ser novela, pode ser filme, pode ser uma entrevista também que foi gravada, eu posso utilizar. Não, eu posso utilizar uma entrevista de uma pessoa que gravou um áudio lá em 1920, por exemplo. Posso usar para compreender aquilo que ele me fala sobre aquela época dele, certo? Um filme, ele conta uma história de mentira, mas por exemplo, eu posso saber como as pessoas se vestiam, como as pessoas se comportavam pelo filme. Já fontes materiais é tudo aquilo que é construído para o ser humano utilizar no seu dia a dia. Casa, roupa, arma, ferramenta, certo? Utensílio para casa. Então, por exemplo, a gente tem as fontes lá da pré-história, a gente tem aquelas armas de pedra, aqueles objetos de pedra, aí, olhando, analisando aqueles objetos, a gente consegue tentar compreender para que eles serviam. E compreendendo isso, a gente entende um pouquinho melhor como que era a vida daqueles seres humanos, tá? E por último, a gente tem as fontes imateriais. Fonte material, por exemplo, é uma festa, certo? Uma festa a gente consegue compreender, por exemplo, uma série de características. De onde veio essa festa, de onde veio essa festa, qual a origem, qual o significado, por que ela é feita. Ela é feita no presente, mas ela está ligada ao passado. Por exemplo, essas festas de santo que tem, essas festas que a gente tem na cidade, elas remetem ao nosso passado. Então, é uma forma de compreender também o passado, certo? Então, para a aula de hoje é isso. Eu vou estar lá no grupo, em plantão, para resolver, para ajudar vocês a esclarecer alguma dúvida que surgiu a respeito dessa aula. Depois, quem conseguiu entender, quem não precisa do plantão, entra lá na pasta e baixa o Drive, tá? Entra no Drive e baixa o conteúdo referente à aula de hoje e copia, que é o quadro resumo, tá? Conto com vocês lá no grupo então, gente.